Olá, povo de Deus! Que Deus abençoe a vida de vocês, amém? Gente, mais uma tardezinha com salmos. Gente, e o salmo de hoje tá muito especial mesmo, tá? É um salmo que vai fazer muita referência a um grande homem, o nosso Jesus. Aline, Salmos faz referência a Cristo e como faz? E esse Salmo 22 aqui, você vai perceber quantas referências tem nele sobre Cristo, né? E já de início, eu já deixo claro para vocês que quem escreveu esse Salmo 22 foi o rei Davi, tá? Segundo a Bíblia cronológica, ele foi escrito possivelmente após a rebelião de Absalão. Absalão foi um dos filhos de Davi, né? Que quis tomar o trono à força. E nisso ele ali cria, né, toda uma situação para tentar se apossar do reino. E nisso Davi ele foge por medo de Absalão. E nessa fuga ele escreve esse Salmo 22, tá? E para a gente iniciar, eu vou ler aqui o versículo 1. E com certeza, assim que eu ler o versículo 1, vocês vão lembrar de Jesus. Quer ver? Salmos de número 22, versículo 1, diz o seguinte: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas do meu auxílio e das minhas palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Irmãos, o Salmo 22 ele é um pouquinho comprido, então eu vou ler apenas alguns versículos, tá? Mas eu vou explicando a vocês ao decorrer aí. Por que eu disse que, né, teríamos muitas referências acerca de Cristo? Acabamos de ler um versículo onde a gente lembra que essa frase foi dita por Jesus lá em Mateus capítulo 27, versículo 64. Jesus ele vai ali, né, na cruz, pendurado ali no madeiro. Vai chegar um momento onde Jesus vai clamar dessa forma: Deus meu, ou melhor, antes de ele clamar assim, ele vai falar em hebraico, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Só que muitos ali não entendiam o que Jesus estava dizendo e alguns até chegaram a dizer: não, ele chama por Elias, mas não. A tradução vem logo o seguinte: o que Jesus quis dizer foi: Deus meu, por que me desamparastes? A gente para e pensa, Aline, né? Para quem não conhece toda a história, vai parar e pensar, Aline, Deus abandonou Jesus? Logo o filho dele? Irmãos, há estudos, né? E que eu já ouvi muitos estudos e muitas ministrações que acreditam-se que nesse momento todos os nossos pecados estavam sobre Cristo. E Isaías vai deixar claro que o que faz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados, né? Até porque lá no, se eu não me engano, acho que ou é Deuteronômio ou é o livro de Números que vai dizer o seguinte: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, nesse momento que Jesus estava ali, pendurado na cruz, né, morrendo por mim e por você, para nos dar a salvação, ele estava se tornando uma pessoa maldita aos olhos do Senhor. Então, sim, Cristo se tornou maldito para que hoje nós nos tornássemos benditos diante de Deus. Então, houve, né, essa possível separação do Pai com o Filho por conta dos nossos pecados. E aqui Davi, ele estava se vendo dessa mesma maneira. Ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Davi, irmãos, estava passando por uma grande aflição. Imagina ter que fugir do seu filho, o seu próprio filho, querer tomar o trono à força e armar toda uma situação contra o próprio pai. E ele tem que sair fugido para ter que escapar com vida, tanto ele quanto o restante da família. Então Davi agora ele se vê em grande aflição. E a gente entende, irmão, que essa decadência da vida de Davi, né, de filho tomar trono à força, de espada vir contra o povo, a gente lembra que tudo isso veio decorrente do seu adultério com Batseba e do assassinato de Urias. Irmãos, ainda que Davi era um grande homem de Deus, foi um rei segundo o coração do Senhor, mas Deus não deixou impune o pecado de Davi. Lá em 1 Samuel, capítulo 11, no último versículo vai deixar bem claro: e isso que Davi fez desagradou o Senhor. Isso o quê? O adultério e o assassinato. Então, irmãos, não que Deus seja um Deus carrasco, né? Que Deus é um Deus ruim, mas a gente precisa lembrar todos os dias que o que faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados, são as nossas iniquidades. É um salmo que a gente bateu muito aqui na tecla, ó: se eu atender a iniquidade no meu coração, Deus não vai me ouvir.
Então, às vezes, irmãos, essa sensação de solidão, essa sensação de que Deus te abandonou, de que Deus nos deixou, de que Deus, às vezes, claro, né? Tem uma mão do inimigo aí, tem uma seta do inimigo aí, né? Para fazer com que você, de fato, se acomode nisso, que você acredite que Deus te abandonou e você não consiga acertar o que você precisa acertar na sua vida. Mas toda vez, irmão, que vem uma sensação de que Deus te abandonou, de que você tá sozinho, busque. Busque olhar a sua vida, busque perceber como é que está o seu coração, como é que está a sua mente, se você não está guardando nenhuma mágoa, nenhum rancor, nenhuma ira, se não existe nada aí que precisa ser confessado, colocado para fora. Porque, irmãos, eu tenho certeza que um dos maiores desejos do Senhor, ou melhor, a morte e ressurreição de Jesus Cristo foi nada mais e nada menos, claro, para nos dar acesso à salvação, mas também para nos fazer reconciliação com Deus. Então Deus, ele quer estar reconciliado, ele quer estar conectado conosco. Então, se existe, irmãos, algum momento na sua vida que você sentiu que Deus te abandonou, revise isso aí. Então Davi passou por isso. E ele vai dizer o seguinte, os nossos pais confiaram no Senhor, clamaram e foram respondidos, confiaram e o Senhor veio com teu socorro. Então, irmãos, não cesse de clamar ao Senhor, não cesse de buscar, não cesse de sempre, buscar se apresentar limpo, sincero diante do Senhor, para que quando vier a aflição, assim que você clamar, Deus venha ao teu socorro. Amém? Outro versículo aqui que a gente lembra muito, né, de Jesus Cristo, também lembra muito dele, é o versículo 16. Pois me rodearam como cães, o ajuntamento dos malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderiam contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Você vê, né? Um salmo completamente messiânico, um salmo completamente futurístico daquilo que Cristo iria passar por mim e por você. Davi, ele já estava expressando aquilo que o Espírito de Deus iria passar por mim e por você. Ele foi zombado, ele foi chicoteado, ele foi caluniado, crucificado. De fato, lançaram sorte sobre a roupa dele, transpassaram suas mãos e seus pés, mas tudo isso, irmão, que Davi sentiu em seu espírito e conseguiu expressar em salmos, para que anos depois Cristo também fosse passar, foi tão somente para você entender o amor do Senhor. Aline, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem. Que todo o sofrimento de Cristo que estava por vir foi tão somente para que hoje a gente fosse poupado também, irmão, de sofrimentos. É claro, a gente passa por luta, passa por aflição, mas a nossa certeza, a nossa confiança em Deus, irmão, nos permite não sermos abalados por nada. Livro de Salmos, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então esse salmo aqui, o intuito dele é você ler e entender, poxa, tanto Davi sentiu em seu espírito tudo que Jesus um dia ia passar, mas Jesus passou por tudo aquilo só para que hoje eu tivesse força e coragem para entender que assim como ele venceu o mundo, eu nele sou mais que vencedora. Para que a gente possa entender que toda a aflição que Cristo passou em terra, passou em vida, morreu, ressuscitou, mas para que hoje nos desse confiança suficiente para a gente entender que a nossa aflição hoje não se compara ao que Jesus passou outrora. E tudo isso ele já venceu na cruz, nos dando acesso à fé, para que através da fé a gente também se torne vencedor. Então, irmãos, lembre-se sempre disso. Cristo padeceu, sofreu, para que hoje você, nele, fosse forte, fosse corajoso, tivesse bom ânimo. Amém? Vamos lá? Versículo 23. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, semente de Jacó, glorificai-o, e temei-o todos vós, semente de Israel, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Entendeu, irmãos? Que o intuito do Senhor não é ficar separado de nós.
Entendeu que o intuito do Senhor não é se afastar, não é tapar os ouvidos. Como eu falei, ó, lá em Isaías, ele vai dizer, ó, os meus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir, e nem minha mão encolhida para que não possa ajudar. Mas o que faz separação entre mim e o meu povo são as vossas iniquidades. Então, irmãos, se existe um silêncio do Senhor na minha e na sua vida, é porque tem alguma coisa de errado. É porque tem algo que está fora do lugar. A gente acabou de ouvir aqui, ó. Deus, ele não despreza a aflição do aflito. Deus, ele não lança o rosto dele, ó, para trás. Quando você está aflito, quando você está em angústia, quando você está passando por um problema, não. Deus é o primeiro, irmão, a se levantar para ir em teu socorro. Deus é o primeiro a se erguer do trono para lhe dar vitória. Mas se isso, irmão, não está acontecendo de imediato, quando você clama, quando você ora, a gente precisa rever o que está havendo dentro de nós. Às vezes não é um pecado, não é um erro grande, não, tipo adultério, roubo, fornicação, não. Às vezes é uma mágoa, é um ressentimento, é um perdão que não foi liberado, é um coração que está machucado, que está impedindo de Deus nos ouvir, que está impedindo de Deus agir depressa ao nosso favor. Irmãos, reveja, olhe para dentro de si, busque dentro de você se existe algo aí que está impedindo de Deus vir ao teu socorro. Hoje é a tarde de você lançar isso fora do seu coração, para que Deus possa vir rapidamente ao teu socorro, para que, ó, Ele possa ouvir o teu clamor assim que você abrir os teus lábios diante dele. Deus tem prazer, irmão, em te ajudar. Deus tem prazer em te abençoar. Mas para isso, ó, tira todo impedimento, tira tudo que impede Deus ouvir a sua oração e clama com confiança. Limpa o coração e clama com confiança. Ó, ajeita a vida e ora com confiança. Amém? E por falar em orar, eu quero orar pela sua vida e também por essa palavra, tá bom? Aleluia, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada por este salmo poderoso, Jesus. Pai, que o teu povo possa ter o interesse de ler esse salmo depois, porque ele é muito profundo. É um salmo que Davi expressou em grande angústia quando fugia do seu filho. Mas quando a gente lê, que a gente abre a nossa mente, a gente começa a compreender que também era algo que futuramente Cristo também iria passar. Esse salmo já nos mostra toda a dor e sofrimento que Cristo passaria por amor a nós. Ah, Senhor. Então, Pai, o Senhor não fica em silêncio quando está trabalhando. O Senhor não fica em silêncio porque não. Se o Senhor está em silêncio conosco é porque tem alguma coisa de errado, Senhor. Então, Pai, nessa tarde eu te peço. Se é no nosso coração, Deus, limpa agora o nosso coração. Se é na nossa mente, liberta a nossa mente, Pai. Mas como foi dito agora nesse salmo, Deus, que quando a gente clamar, o Senhor possa ouvir. Porque a tua palavra acabou de dizer que o Senhor não despreza a aflição do aflito. Então, Senhor, socorre-nos, meu Pai. Estende a tua mão agora, Deus, para o teu povo que sofre, que está passando por aflição, por angústia, por problema. Deus, venha ao socorro agora do teu povo, Pai. Limpa esse coração, limpa essa mente. E eu peço, ouve agora essa oração, ouve agora esse clamor, essa lágrima, meu Pai. Essa alma abatida, Deus, venha ao socorro do teu povo nessa tarde, Senhor. E dá vitória. E dá vitória, Senhor. Dá vitória, Pai. Porque o Senhor ouve, Deus. O Senhor ouve, Deus, e responde a todos que clamam ao Senhor. O Senhor socorre todos que confiam em Ti. Meu irmão, profetiza que se está havendo o silêncio de Deus na sua vida, hoje esse silêncio cai por terra, porque o céu se move ao teu favor nesta hora e Deus, ele vem ao teu socorro em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe grandemente nessa tarde.